Então aqui, né? Assim, a minha palestra, ela segue uma lógica, né? Qual é a lógica? É a lógica do direito administrativo, né, e da política pública, né? Então, assim, quando eu falo, eu falo dirigido para um público, né? Quem é esse público? São as pessoas que trabalham na administração, né? Para mim falar direto para a comunidade indígena, eu teria que falar tudo primeiro para depois ver o que eles têm para contrapor, para depois a gente poder se entender, né? Porque são culturas diferentes, né? Então, assim, dentro do direito administrativo, né, eu sou formado em Direito e trabalho já nessa área aí há mais de 12 anos. Então, assim, é fácil para mim desenvolver o raciocínio que a administração pública tem que tomar para a gente resolver as problemáticas, né? Então, assim, como tem muita desinformação ainda dentro da própria sociedade nossa aqui, da nossa cidade, né? Muita contra-informação também, e não sei se é devido ao momento político também que a gente está atravessando, né? Por exemplo, nós, há 6, 7 anos atrás, quando o nosso governo iniciou, havia um apoio da comunidade muito mais forte. Nós fizemos lá uma festa de catadores e rapidinho conseguimos tudo que precisava para a festa. Um deu a carne, outro deu a linguiça, outro deu o refrigerante. Conseguimos assim uma cesta de Natal para cada catador. E ainda, além da cesta de Natal, ainda teve um sindicato que na última hora deu mais uma cesta básica. Assim, foi uma festa que, no final da festa, os catadores ganharam tanto presentes que para ir até o ônibus, alguém tinha que ajudar ele a levar os presentes, né? Mas isso aí são momentos que a administração atravessa, né? Nesse ano passado agora, nesse último ano, nesse último Natal, nós repetimos essa festa, que é tradição agora da nossa secretaria fazer essa festa, né? Olha, para nós conseguir 30 cestinhas de Natal, nós precisávamos de 150, né? Conseguimos 30 e aí ainda tivemos que abrir a cesta para pegar o panetone, para fazer o café da manhã, né? Então, assim, são momentos que a administração atravessa. Tem hora que a administração está bem e tudo está bem. E tem hora que a administração sente assim, uma falta de apoio popular, né? O nosso secretário aqui, por exemplo, o Paulo, ele trabalha 5 anos na migração, no resgate social, aquelas pessoas que é drogado, está na calçada, está jogado, né? Mas não os índios, outra população, né? E aí ele vai lá, fala com a pessoa, dá uma aguinha mineral pro cara, porque o cara estava drogado ali a noite toda, então ele tem que tomar uma aguinha para se recuperar, para depois ir para a nossa casa da migração, toma um banho e depois vai embora, né? 5 anos que ele faz isso. Agora, depois que ele virou secretário, está todo mundo dizendo que ele está trabalhando errado. Então, assim, são momentos, né? A pessoa atravessa 5 anos levando prêmio porque está com o melhor serviço, e daqui um pouquinho, não, está trabalhando errado, está tudo errado que o cara está fazendo, né? Então, são interesses políticos, às vezes, de tentar desestabilizar a secretaria, né? Então, todos esses fenômenos a gente atravessa e enfrenta, né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo assim, que o nosso pessoal, a nossa fiscalização, né, os nossos agentes públicos da administração, eles não têm bem claro, né? Então, assim, quem são os povos indígenas, né? A legislação, ela é bem clara nisso para definir, né? Povos indígenas são aqueles que, tendo continuidade histórica com grupos pré-colombianos, quer dizer, são tribos que já existiam aqui no território antes do próprio descobrimento do Brasil, né? Então, esses são considerados povos indígenas, né? Um grupo de hippie ali resolveu se reunir, fazer uma comunidade, começaram a se pintar, não tem nada a ver com índio, né? Então, essa diferenciação nós temos que ter claro isso, né? Quantos povos indígenas temos hoje no Brasil, né? Atualmente estão mais de 224 povos com histórias e com línguas diferentes, né? Nós aqui na nossa região nós temos 3, né? Que é o Xoclen, Guarani e Caigangue, né? Mas tem mais de 224 no Brasil inteiro, né? E aí desses 224 tem aqueles que fazem contato com a administração, que entram em contato conosco,
Tem aqueles que têm um contato irregular, como é o caso dos guaranis, por exemplo. Eles entram na cidade, vão embora, não procuram administração, não falam, né? E aí tem os em situação de isolamento. Não sei se vocês viram, esses dias passou na televisão um grupo de uma tribo na Amazônia, divisa com o Peru, que os madeireiros do Peru atacaram aquela tribo, e era uma tribo que nunca tinha tido contato com a civilização. Eram pessoas que estavam mais isoladas, né? Então ainda existe isso, né? Existe isso, né? Os direitos, né? Nós temos aqui o artigo 231 da Constituição Federal e temos o artigo 232 da Constituição Federal, né? Além desses dois artigos da Constituição Federal, nós temos o artigo 2º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? Que diz ali bem claro, né? Os governos, e quando ele fala em governo, é governo federal, estadual e municipal. Não é, né, alguns vereadores, algumas lideranças aqui querem jogar, não, negócio de Índia com o governo federal, não tem nada a ver com o município. Não, não é assim, né? Quando fala em governo, é as 3 esferas da entidade administrativa. Então ele diz aqui, os governos terão a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática para proteger os seus direitos e garantir respeito à sua integridade, né? Quando se fala em integridade, então, é tanto a integridade física, né, quanto a própria integridade aqui do que o Mantelli falou aí, da imagem, né, da dignidade. Então, nós temos que observar, como funcionários públicos, nós temos que observar todos esses critérios aí. E aí, então, o artigo 6º da Convenção, que a maioria dos prefeitos aí está pisando na bola, está sendo omisso no cumprimento desse artigo aqui, né? Porque o que diz esse artigo? Que na aplicação das disposições da presente convenção, os governos deverão, o que cada governo tem que fazer? É obrigatório fazer isso, não é se o governo quer ou não. Ele tem que cumprir essa formalidade, né? O que diz ali? Consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Quando a prefeitura diz assim, por exemplo, lugar de Índia é naquela ruazinha lá, atrás que não passa ninguém, está para tentar ferrar uma vez, o que ele está fazendo? Ele está tomando uma medida administrativa, é um ato administrativo que o prefeito está tomando. E tem prefeito que é tão burro que ele faz isso por decreto ainda, para ser processado né? Não, a prefeitura está determinando que seja lá atrás. Tudo bem, determinou que seja lá atrás, fez por decreto, mas houve a consulta prévia, houve uma reunião com a comunidade interessada. Se não houve, ele está ilegal e ele está sendo omisso no cumprimento da Convenção Internacional. Isso aí ele pode ser processado por isso, né? O prefeito pode ser processado por isso, tá? Quem pode ser reconhecido como indígena, né? Então ali, o manual que eu estou usando aqui, gente, é um manual do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele fala para inscrever, por exemplo, o índio no Bolsa Família, né? São esses critérios aqui. Então é o próprio governo federal que está, né? Então ele diz o seguinte: para uma pessoa ser reconhecida como indígena, ela deve se auto-identificar e ser reconhecida pela sua comunidade como pertencente àquele grupo, né? Então não basta, de repente, o índio lá da Amazônia saiu da tribo, começou a andar pelo mundo, foi para Bolívia, para o Paraguai e tal, chegou em Balneário Camboriú, ele resolveu se vestir de índio e dizer que é índio. Não é assim que funciona, né? Por quê? O compromisso da administração, o compromisso legal da administração municipal é principalmente com quem? Com a tribo. Com a tribo, né? Para a administração agir, é necessário que a própria tribo cumpra um protocolo. Que protocolo é esse? O cacique vai até a FUNAI, explica por que está vindo para a cidade. O cacique e a FUNAI vêm até a administração municipal e dentro da administração municipal, então, a gente cumpre o artigo 6º para saber qual é a necessidade especial daquela tribo.
né? Porque os caigangues, por exemplo, quando chegam em Balneário Camboriú, junto com a FUNAI, o que eles pedem, através de ofício, inclusive? Que eles precisam do quê? De um ponto de água, que o município coloca água lá para eles, né? Um ponto de luz, que o município, então, ajude a colocar essa luz lá para eles, né? E hoje nós temos lá um container com 8 chuveiros e 4 vasos sanitários. Então, essa é a necessidade especial da tribo, que é a administração, mesmo que tivesse assim, está sem fundos para isso, ou não tem dinheiro isso na pasta tal, ou não tem dinheiro na pasta tal, o que a convenção prevê? Que é um direito especial, certo? É quase como se fosse uma enchente que o prefeito decretasse emergência. Quer dizer, é um direito especial, significa o quê? Que a administração tem que fazer de qualquer jeito, mesmo que rompa alguma formalidade legal para atender aquela necessidade especial, né? Por quê? Porque não é o índio que tem que se moldar na formalidade jurídica da administração, né? É a administração que tem que se moldar internamente para poder atender a necessidade especial daquela comunidade indígena, né? Então, nós temos aqui uma reunião que foi feita da comissão indígena aqui de Balneário Camboriú com os Pataxós, né? Por quê? Os Pataxós é um grupo que veio da Bahia, lá de Porto Seguro, chegaram ali, entraram no calçadão, começaram a vender tal, fiscalização, opa, o que está acontecendo aqui? Né? Ah não, mas nós somos índios, não é assim, né? Primeiro, vocês têm que cumprir todas as formalidades, teria que ter vindo aqui junto com o cacique, junto com a FUNAI, para nós estabelecer quais são as necessidades especiais. Não houve esse protocolo, certo? Segundo, está fora da nossa base territorial, né? Por quê? A convenção, ela prevê o seguinte: o índio ele não tem uma base territorial fixa, né? Os guaranis, por exemplo, eles vão do Paraná até o Paraguai, certo? Então eles não têm um território, mas a administração pública ela tem um território, certo? Assim, nós, pela nossa legalidade, nós temos que agir primeiramente com quem? Com o pessoal que está dentro do nosso território, né? Então assim, a nossa obrigação enquanto administração, supondo que houvesse uma briga ali dos Pataxó para querer ficar aqui na marra, né? Nós teríamos que ir no Procurador da República e iríamos deixar bem claro lá: olha, a nossa obrigação é, em primeiro lugar, com as comunidades indígenas do nosso território, né? Que são os caigangues, os guaranis, né? E os xoclens, que nunca nos procuraram aqui enquanto administração, né? Então aqui, nesse caso específico aqui, peguei a orientação com a FUNAI lá, com o João Maurício. Então o João Maurício me disse o seguinte: ele disse, olha, se houver um reconhecimento das partes, e as partes se acertarem, não tem problema, daí os Pataxó podem ficar, certo? Se não houver o reconhecimento das partes, a obrigação não é obrigada a acolher os Pataxó aqui, né? Então aí chamamos ali o cacique, o Jadir Jacinto, né? E tivemos essa conversa junto com a FUNAI, junto com os Pataxós. Então, o que aconteceu? Foi feito um acordo onde a tribo Caigangue aqui abriu 3 pontos de comercialização que eles tinham aqui já em Balneário Camboriú. Em troca, eles vão abrir também 3 pontos para os Caigangues lá em Porto Seguro. Então, esse foi o acordo que eles fizeram. Quer dizer, é um pessoal distante, que não é do nosso território. Entrou por quê? Porque foi reconhecido pela tribo local, senão não teria entrado. Legalmente nós teríamos que resistir e iríamos até as últimas instâncias na justiça, né? Aí então, Comissão Indígena em Balneário Camboriú, quando foi que ela teve origem, né? Foi no primeiro seminário que nós fizemos, foi em outubro de 2013. Esse aí foi o primeiro pontapé inicial para a gente começar a formar uma comissão dentro da administração e com orientação para poder desenvolver essa política pública que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Essa aqui é uma antropóloga da FUNAI, doutora Cíntia, né, que deu a palestra para nós no seminário, né? Foi trazida pela FUNAI, né, e ficou a manhã toda conosco lá conversando, né, passando orientações. Aqui é uma historiadora, essa de óculos aqui da frente, né, a historiadora, a doutora Luísa Wittmann, e o João Maurício, esse do fundo aqui, no primeiro intervalo, no intervalo do almoço, né? Então, para ver que assim, a formação da nossa comissão aqui, ela não é assim um grupo que se reuniu e começou, né? Assim, teve toda a orientação, né,
do pessoal capacitado, né? Aqui é o seguinte, ó. Vocês viram que a gente está filmando aqui, já foi filmado alguma coisa de manhã, né? Ah, mas como é que eu vou ver isso aí? Nesse site aqui, ó, inclusãosocialbc.blogspot.com, né? Nesse site aqui, depois vai ter esses filmezinhos aqui. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão poder ver o que a gente discutiu aqui hoje de manhã e o que está filmado aqui, né? Inclusive o companheiro que cantou aqui, tudo, as palestras que foram dadas, estão nesse site aqui, tá? Inclusão social, tudo junto, minúsculo, né? Inclusão social BC, né? Inclusão social BC.blogspot.com, né? E aí eu tenho um outro site aqui de baixo, que é o potesocial.blogspot.com. Esse Pote Social, ele é um blog que foi feito por uma turma que fazia pós-graduação em economia solidária. São 40 alunos que fizeram pós-graduação em Curitiba. Então, dentro desse blog aqui, vocês vão encontrar ali 40 TCC, cada um numa área, um psicologia, outro contabilidade, outro direito, falando sobre a organização da economia solidária. Por que eu falo em economia solidária? Porque para a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, a instituição, a tribo, ela é reconhecida como uma entidade solidária, certo? E dentro da administração pública, assim, a forma como a gente consegue fazer a política pública, que nós estamos procurando montar aqui, ela pega exatamente o formato da economia solidária, que é a mesma relação que a administração tem com as associações, com as cooperativas, com essas entidades coletivas. Então, assim, a Secretaria Nacional considera a tribo uma entidade coletiva. Para a Secretaria Nacional é como se fosse uma cooperativa. Ah, tem a tribo lá, tá. Tem o cacique, tem. É como se fosse uma cooperativa. Para nós que somos da administração pública, né? Assim, a gente pode estabelecer regramentos legais como se estivesse se relacionando com uma cooperativa. Então, assim, dentro do direito público é uma relação, é uma política pública solidária, tá? potesocial.blogspot.com, tá? Nesse pote social vocês vão encontrar lá, que eu fui um dos alunos, vão encontrar lá meu nome, Orlando Uliano, né? E aí vão encontrar um monte de coisa ali, vão encontrar o meu TCC, né? Tem um monte de coisa ali que eu escrevi, que está ali, que tem relação com o que a gente faz aqui também, tá? Não somente meu, mais 39 alunos que estão lá também, mas no meu a gente vai encontrar uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalho nosso aqui, tá? Atividades e objetivos da comissão indígena, né? Mas então, por que montaram essa comissão indígena? Qual é o objetivo dela, né? Então, primeiro, adequar e orientar a administração pública municipal. Temos que, né, são os agentes de trânsito, são a fiscalização. Todo esse pessoal, eles precisam ter uma orientação só. Eu estava falando com o coronel ali, sobre os catadores, né? E aí ele porque no início havia uma orientação da comissão e do próprio prefeito, ele não queria que os catadores dissessem que a prefeitura não estava deixando eles trabalhar. Mas a lei diz que é só das 8 da noite até as 6 da manhã. Aí ficou aquele, é ou não é? Aí o coronel disse assim, olha, na dúvida, o agente não age. O soldado, a pessoa que está dentro da instituição militar, ele está acostumado a obedecer a lei. Ah, mas tem uma dúvida se é para aplicar ou não, ele não aplica, né? Então, por isso que a gente tem também essa comissão aqui, porque é para nós tirar nossas dúvidas, né? E cada um fazer a sua parte, assim, tendo certeza do que vai fazer, né? Segundo, possibilitar o estudo de cada caso, né? De cada presença indígena diferente, suas necessidades especiais de forma simétrica. O que é a forma simétrica? Que antigamente, a FUNAI, aí, no período anterior, né, eles mandavam um antropólogo na tribo. Para quê? Para resolver o problema da sociedade, né? Ah, tem que fazer a transamazônica, então tem que tirar os índios de lá. Ah, então vai um antropólogo lá para poder tirar os índios de lá e resolver um problema do poder público, né? Então isso se chamava antropologia assimétrica, porque ela não tinha uma simetria, não tinha uma igualdade, né? E o artigo 6º, então, ele diz o seguinte:
tem que ter simetria. O que é a simetria? É uma comissão composta pela FUNAI, pelo representante da tribo e pela administração. São 3 votos. A administração tem 20 e poucas pessoas na comissão, mas 3 partes é que votam, né? Que é o voto da FUNAI, o voto da tribo e um voto só da administração. Então isso é o que se chama de simetria, né? É um ver o problema do outro de uma forma igualitária, né? Assim, o índio não tem que chegar à administração numa condição menor. Não, ele tem que chegar e discutir de igual para igual. Meu amigo, olha, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso aquilo outro. De igual para igual. Né? Sintonia e qualidade. Isso, então isso é a simetria, né? E aí preparar essa política pública solidária que nós vamos ter que mandar para a Câmara depois, e não vai ser esse ano, não sei se vai ser o ano que vem, mas vamos continuar trabalhando, né? Atividades da comissão junto aos caigangues aqui, né? Então isso eu já falei, né? Que é a localização do terreno para acampamento, os pontos de água, um ponto de luz, né? E a regulamentação dos espaços para venda, que foi regulamentado, né? Então, atualmente, quem chegar no pessoal que está na praça hoje vai ver que existe ali um crachá, né? E nesse crachá, então, tem ali o número do ponto e o local do ponto, né? Então isso já foi estabelecido em conjunto com representantes da tribo. Tem alguns pontos que mudaram e aí depois nós vamos ter que refazer esse crachá para os novos pontos que mudaram, né? Então aí vamos ter que fazer uma reunião independente depois para nós acertar isso aí, viu, Bibeiro? Depois temos que ver onde é que está certinho para nós readequar aqui o crachá, né? Então esse é uma outra cópia do crachá que está sendo usado, né? Política pública para os caigangues. Então, o que a Comissão Indígena quer em relação aos caigangues? Quais são os objetivos que nós temos que atingir, né? Primeiro, eliminar a precariedade no relacionamento